o Salmo 23. Abra comigo ou ligue a sua tela, ou veja na tela que está aqui atrás, o que o texto sagrado nos diz. O Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo que eu andar pelo vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, na presença de meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor, ou a fidelidade, misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, porque ela nutre, Senhor, o nosso espírito e a nossa alma. Ela faz conforme a Tua palavra nos fala. Ela é uma espada ao ponto de dividir aquilo que é espiritual do sentimental. E nessa noite nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra. E que ela venha produzir bons frutos, Pai. Frutos que multipliquem no mínimo 30 e no máximo 100 por um. Na vida de cada um que está aqui nessa noite. Igreja, eu no início de outubro comecei a falar sobre um tema que está relacionado ao cuidado de Deus para cada um de nós. O cuidado de Deus para com o seu povo. E eu quero encerrar essa série nessa noite. Eu me recordo que em 3 domingos que eu ministrei, nós percebemos que o Senhor cuida de nós, daqueles que são seus, nas coisas primárias. Naquilo que é primordial para o homem, primeiramente. O Senhor cuida do nosso alimento. O Senhor cuida daquilo que nós vamos beber. E o Senhor cuida da nossa vestimenta. Foi isso que Jesus falou no capítulo 6 do Evangelho conforme Mateus. Que o Senhor é aquele que dá para o seu povo as coisas primárias. E nós vimos também, há 2 domingos atrás, que nós servimos um Deus, que nós podemos chamá-lo do bom samaritano. Aquele Deus que cuida do seu povo quando ele está ferido. Quando as avalanches da vida, quando os salteadores da vida, quando as tribulações da vida vêm até nós e nos ferem, nos machucam. E muitas vezes o nosso coração está voltado para um socorro que virá das coisas humanas, das coisas materiais. Mas a parábola do bom samaritano nos mostra que o socorro sempre virá do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo. Porque somente Ele tem a capacidade de nos levar para o lugar certo. E o lugar certo é a sua hospedaria. O lugar certo onde nós seremos cuidados é onde Ele está. E nessa noite nós vamos compreender que Jesus, Ele é o nosso pastor. Isto é, aquele que cuida de nós de uma forma completa. E o Salmo 23, o Salmo davídico, escrito pelo rei Davi, ele mostra essa figura de um pastor protetor, que tem um contínuo cuidado para com as suas ovelhas. Veja que não é um cuidado esporádico em algumas situações, mas o bom pastor, que é Jesus, ele tem um cuidado contínuo com as suas ovelhas. E nesse salmo que nós lemos, Davi, ele usa, na verdade, 3 figuras, e nós vamos ver no decorrer do texto 2 figuras. Primeiro do pastor, depois do anfitrião. Alguns estudiosos dizem que existe uma terceira, aquele que é o viajante, que caminha conosco nas estradas da vida. Mas eu interpreto e vejo essas 2 figuras que nós vamos ver nessa noite bem clara, o pastor e o anfitrião.
E nessa primeira analogia que Jesus fala sobre o pastor, que Davi fala sobre o pastor, ele se refere a cada um de nós como suas ovelhas. É muito interessante quando nós olhamos de uma forma mais profunda sobre quem, a maneira, ou melhor dizendo, como uma ovelha, de fato, um animal, ela é dependente do seu pastor. A ovelha é um animal que não tem muita sabedoria. A questão dela de raciocínio é muito limitada, então existe uma grande dependência dela. Ela não sabe discernir entre o perigo e as coisas boas. A ovelha é tão dependente do seu pastor porque ela tem um grande problema de visão. A ovelha ela tem uma miopia muito grande. Então, para caminhar na jornada da vida, para caminhar nos caminhos, ela precisa sempre ser guiada pelo seu pastor. E a ovelha, ela consegue discernir o seu pastor de duas formas. A ovelha, ela consegue sentir o cheiro do seu pastor e consegue segui-lo por causa do cheiro. E a ovelha, ela também consegue ouvir a voz do seu pastor. Então, nessa analogia que Davi faz no Salmo 23 sobre a ovelha, nós precisamos compreender que o Senhor cuida de nós de uma forma contínua sempre, porque nós somos ovelhas, porque muitas vezes nós somos limitados em enxergar, muitas vezes nós não conseguimos discernir entre o bem e o mal, aí nós temos aquele que cuida de nós em todo tempo. E no Novo Testamento nós vamos ver que Jesus toma essa figura de pastor. Porque no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 10 e no versículo 8, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Portanto, meus irmãos, nessa noite que nós finalizamos essa série tão preciosa sobre o cuidado de Deus, nós vamos compreender que em nossa vida existe alguém que cuida de nós de uma forma contínua. E nós vamos ver versículo a versículo sobre esse salmo tão precioso para nós, que fala sobre o cuidado de Deus. O versículo 1 diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e tenho tudo o que preciso. Na versão NVT, o texto diz isso. O Salmo 23 é conhecido como o Salmo da confiança. Como eu já disse, o seu autor é o rei Davi, uma das figuras mais ilustres das Escrituras Sagradas. Conhecido por ser alguém que ama ao Senhor de todo o coração, ao ponto de Deus chamá-lo de homem segundo o seu coração. Davi, conhecido por sua coragem e principalmente por sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, a postura de Davi como um rei, nós vamos ver que Davi era um rei que lutava, era um grande homem de guerra. Ele era um soldado muito valioso no seu exército. Certa vez, um dos seus oficiais, quando Davi se colocou para estar no fronte da guerra, ele disse: não, meu rei, você precisa ser protegido, porque você é muito valioso, você vale por 10.000 homens, e nós precisamos cuidar de você. E mesmo esse homem todo-poderoso, um grande rei, que havia muita sabedoria, muita carisma diante do seu povo. Um rei que tinha muitas vitórias e que trouxe a paz para o povo de Israel. E diante de toda essa majestade, magnitude que esse homem conquistou aqui na terra, nós vamos perceber por intermédio desse salmo que Davi reconhecia que precisava estar debaixo do pastoreio do Deus Todo-Poderoso. Isso nos mostra, igreja, que não é por aquilo que nós fazemos, pela capacidade que temos de discernir entre o bem e o mal, ou a capacidade que temos de fazer boas coisas. Isso não quer dizer que nós não precisamos nos submeter e estar debaixo desse pastoreio do Deus Todo-Poderoso, do bom pastor chamado Jesus. Davi,
em um dos seus mais belos salmos, para mostrar a sua confiança em Deus. No Salmo capítulo 20, no versículo 7 e 8, ele vai demonstrar a sua confiança em Deus, porque ele recita esse lindo poema dizendo: alguns confiam em carros de guerra e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. E esses que confiam nesses cavalos, e esses que confiam no seu poder bélico, ele vai dizer na sequência, eles tropeçam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Davi sabia em quem ele devia confiar. Davi, ele sabia quem cuidava da sua vida. E mesmo sendo um rei estabelecido e vitorioso, ele reafirma algo extremamente essencial, que deve, no mínimo, confrontar a nossa vida nessa noite. Ele diz: o Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. Quando Davi ele diz: o Senhor é meu pastor, primeiro ele fala sobre esse Iavé, esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus que é soberano sobre todas as coisas, esse Deus imutável, esse Deus que está nos céus, esse Deus que sabe todas as coisas, esse Deus criador, todo-poderoso é o meu pastor. Isso mostra que existe uma grande confiança na vida de Davi, porque ele sabia que esse grande, poderoso, supremo e único Deus era algo extremamente pessoal na vida dele. E Davi ele tem muita propriedade de falar e de entender sobre o comportamento e um cuidado de um pastor. Porque se assim podemos dizer, Davi ele era um ex-pastor, porque Davi cuidava das ovelhas de seu pai Jessé. Ele tinha muita habilidade, tinha muito conhecimento e sabia como que um pastor precisava cuidar das suas ovelhas. E por isso que ele compõe de uma forma tão bela e tão tremenda esse salmo, dizendo: eu fui um pastor. Eu precisava cuidar muito das minhas ovelhas. Eu não podia tirar os olhos das minhas ovelhas. Elas não podiam ficar um minuto sequer sem a minha presença. Então eu compreendo essa grandiosidade que um pastor tem sobre a vida das ovelhas. E porque eu entendo, eu quero que o Deus Todo-Poderoso seja o meu pastor, porque jamais, jamais Ele vai me abandonar. É isso que nós precisamos compreender, amada igreja. Que nós devemos estar debaixo do cuidado daquele que cuida de nós em todo tempo. E a forma mais correta de nós compreendermos esse salmo. Davi, em primeiro plano, ele não está dizendo que nada me faltará, que está relacionado às coisas dessa terra. Mas de uma maneira, nós interpretarmos aquilo que Davi está dizendo, a maneira mais correta é nós lermos assim o Salmo: o Senhor é meu pastor, e Ele não pode me faltar. Davi estava dizendo que podia faltar todas as coisas na sua vida. Podia faltar comida, bebida, riqueza, tudo o que ele precisava, mas o que não podia faltar na sua vida era o Senhor. Era o cuidado, era Deus em sua vida, e muitas vezes nós invertemos esses valores, igreja. Nós queremos todas as coisas, nós buscamos todas as coisas e falamos: se eu tenho tudo, Jesus pode me faltar. Foi como a igreja que estava em Laodiceia fez, deixou Jesus para o lado de fora. E nós não podemos fazer isto. Nós devemos ter Jesus como nosso pastor, e Ele não pode faltar na nossa vida. Sabe, meu irmão, o que eu estou dizendo para você nessa noite? Se você está buscando Jesus por causa das bênçãos, você está muito equivocado na maneira que você está buscando.
Se você está vindo nessa casa, nesse lugar, porque você quer algo, tudo bem, é correto, você não está fazendo, não está defraudando ninguém com isso, mas eu quero te ensinar nessa noite a inverter os valores, colocar as coisas, cada coisa no seu lugar certo. Busque Jesus em primeiro lugar na sua vida e as demais coisas serão acrescentadas. Faça que Jesus não falte na sua vida um dia sequer, e as demais coisas os serão acrescentadas. Tenha Jesus como seu primeiro amor, e as demais coisas os serão acrescentadas. É isso que Davi está dizendo. O Senhor, Adonai, aumenta um pouquinho a trilha para mim, do pede para o Márcio. E nada pode me faltar. Nós precisamos compreender isso nessa noite. E nessa figura do pastor, que Davi começa o salmo dizendo, ele traz alguns sentidos muito importantes para nós. Porque o pastor não pode faltar. Primeiro, no versículo 2, ele diz o seguinte: ele me faz descansar em verdes pastos e me conduz às águas tranquilas. Davi está dizendo que quando nós estamos debaixo desse pastoreio, que quando nós estamos debaixo desse cuidado, nós conseguimos repousar. Existe descanso na vida daqueles que são pastoreados por esse pastor. Quando nós estamos em sua presença, nós podemos descansar, mesmo em dias de aflição, mesmo em dias de angústias, mesmo em dias onde tudo pode estar caindo ao nosso lado, porque nós somos pastoreados, porque a nossa alma está sendo pastoreada por esse pastor. Nós temos o repouso. Meu irmão, quem sabe você está passando algumas dificuldades na sua vida. E você não está tendo paz. Você não está tendo tranquilidade. E aí que está o problema, é que a sua alma não é pastoreada pelo grande pastor. A sua alma não está sendo cuidada, porque quando o grande pastor, o supremo pastor, está cuidando de nós, ele nos leva a um lugar de descanso. E aonde é o lugar de descanso? É na presença do Deus Todo-Poderoso, é na presença do pastor. E esse pastor, ele traz para nós renovo. O versículo 3 diz: renova minhas forças. Existem lutas da vida que nos enfraquecem, que nos deixam sem forças, atribulados, fracos. Renova minhas forças, guia-me pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. Veja que Deus não faz nada para a nossa glória, tudo que Deus faz de bom para nós é para a glória e para a honra do seu nome, é para que ele seja glorificado. Nos momentos de cansaço e desgaste, o Senhor nos leva a águas tranquilas. Sabe o que é muito interessante nesse salmo? Lembra que eu falei para vocês que a ovelha, ela é um animal, se assim posso dizer, burra, né? Um animal sendo comparado ao outro. Mas a ovelha, ela, quando vai beber água em riachos, o pastor ele precisa levar ela em um lugar bem tranquilo. Por essa falta de inteligência na ovelha, se o pastor levar ela para uma água meia turbulenta, ela pode se afogar quando ir beber a água. O pastor sabe nos levar para o lugar que vai matar a nossa sede. Ele nos traz o renovo que nós precisamos. Ele nos leva a águas tranquilas. E águas tranquilas é símbolo de renovação e refrigério espiritual. Ele é a água que restaura as nossas almas. Jesus, quando estava conversando com a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, diz o seguinte: aquele que beber de mim nunca mais terá sede. É essa água que nós precisamos, igreja. É essa água que o pastor nos dá. O versículo 4 fala sobre a proteção desse pastor. Mesmo quando eu andar pelo vale mais escuro,
Não terei medo, pois tu estás ao meu lado. O teu bordão e o teu cajado me protegem. Ele é o Deus que protege o seu povo de dia e de noite. Essa é a promessa que está desde o Antigo Testamento, quando Israel estava no deserto, de dia e de noite vinha uma coluna de fogo ou uma nuvem para proteger. Isto mostra o Deus Emanuel que estava no Antigo Testamento e também está no Novo Testamento conosco. Nós temos uma promessa de proteção diária. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o Deus que nos protege de dia e de noite. Nunca estamos sozinhos. A sua presença e consolo é constante e nos traz segurança, mesmo nos vales mais sombrios que nós passamos. Ser crente não é ausência de problema, meu irmão. Parece que mais problema vem para a sua vida. Mas nós temos a promessa dele estar conosco. Sabe que Jesus vai estar com você no dia mais sombrio da sua vida. Olha para mim, que é na sua morte. Dia mais sombrio da sua vida, que é a sua. Mas você me entendeu a frase? Só que ele não vai deixar a morte te levar. A morte não vai nos tocar. Porque Jesus disse: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Nos dias mais sombrios Ele está conosco. Essa é a sua promessa. Esse é o pastor que precisa pastorear a nossa vida. Por quê, Marcos? Porque se nós vivermos nas coisas dessa terra, nas coisas sombrias, sem o pastoreio de um pastor, que é o supremo pastor, nós podemos naufragar na fé, igreja. Aí eu vejo esse texto e me lembro daquilo que Paulo fala aos irmãos. Ou melhor, fala a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 31, 38 e 39. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estou convencido de que nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. E nós vamos ver esse poema tão lindo de Paulo. Ele diz: nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem a peste, nem a praga, nem a nudez, nem a altura, a profundidade, a espada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Deus sempre está com você, mesmo nos dias mais difíceis. O bom pastor está ao seu lado para pastorear a sua vida. E quando nós passarmos da morte para a vida, o bom pastor não deixará que a morte venha nos tragar, porque aqueles que morrem com Cristo viverão eternamente ao seu lado. Esta é a promessa do bom pastor. E o Salmo nos mostra uma segunda figura, versículos 5 e 6. Preparas um banquete para mim, na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. A tua bondade e o teu amor me seguirão todos os dias da minha vida. Viverei na casa do Senhor. Nós encontramos aqui essa segunda figura. Agora, Davi tira o foco do pastor e coloca o foco no anfitrião. A figura de um anfitrião dentro de um contexto bíblico e cultural do Oriente Médio é muito importante nos tempos de Jesus. Nós vamos ver em muitos textos bíblicos que quando alguém recebia uma visita na sua casa, ela recebia uma grande responsabilidade de cuidar da vida daquela pessoa. E nós percebemos isso em Gênesis capítulo 19, versículo 1 até o 11, quando Ló recebe os anjos do Senhor em sua casa. E os habitantes de Sodoma queriam fazer mal para os hóspedes de Ló. E Ló, para proteger os seus hóspedes, ele faz de tudo, inclusive
oferecer até a sua filha, para que esses homens não fizessem mal para os seus hóspedes. É dentro desse contexto, dessa figura, que nós precisamos entender aquilo que Davi está falando. Que eu e você somos hóspedes da casa desse grande anfitrião que é Jesus. Que dentro dessa casa, que dentro dessa presença onde o Senhor está, existe uma proteção da nossa vida. Jesus, ele é o anfitrião fiel que nos guarda dos perigos que vêm sobre a humanidade, que vêm sobre a nossa vida. E o maior perigo que ele nos protegeu é a morte de fato, porque ele morreu por nós, para que nós tivéssemos a vida eterna. Então, quando nós decidimos estar nesse lugar aonde o Senhor habita, aonde o Senhor está, nós somos cuidados por Ele. Nós somos protegidos, existe o braço de Deus sobre nós. E nessa noite nós precisamos decidir entrar na casa de Deus, na casa desse anfitrião. Precisamos buscar guarida nesse lugar, proteção para a nossa vida. O Senhor nos chamou para sermos seus e para habitarmos na sua casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Não podemos mais, irmãos, estar vivendo sem teto, sem igreja, desigrejados. Nós precisamos estar na morada onde Jesus está, porque Ele nos protege dos perigos noturnos, porque Ele nos protege daqueles que querem fazer mal. O Senhor Jesus te convida nessa noite para entrar neste lugar aonde Ele está, que é na sua casa. E por fim, Davi, ele fala sobre duas coisas muito importantes na vida daqueles que servem ao Senhor. Ele fala sobre a bondade e sobre a misericórdia. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor. Existe uma promessa, é o que Davi está dizendo. Existe uma promessa para aqueles que permitem ser pastoreados pelo pastor e decidem habitar na morada desse anfitrião que é Jesus. E a promessa para esses que querem ser pastoreados e para aqueles que querem habitar, meus irmãos, nós estamos falando de uma decisão. Eu decido ser pastoreado, eu decido ser habitado. Se você habitar nesse lugar, se você não se posicionar, ficar nesse chove não molha, não vai adiantar nada na sua vida, meu irmão. Se posicione nessa noite para ser pastoreado e habitar. E a promessa para esses que querem ser pastoreados e para que querem habitar na casa do anfitrião é bondade e misericórdia, quando? Todos os dias da sua vida. Cada amanhecer tem a bondade. Hernandes Dias Lopes, ele diz, é como se fosse dois anjos da guarda. Todos os dias, do seu lado, um lado está a bondade e do outro lado está a misericórdia. E também Dias Lopes vai nos explicar o que é essa bondade. Bondade está relacionada àquilo que Deus nos dá mesmo não merecendo. Por exemplo, a nossa salvação. Nós não merecemos, mas Deus é tão bom que nos dá. A maioria das coisas, se não todas as coisas que nós temos, isso está relacionado à bondade de Deus, e Ele nos dá. Nós sabemos que somos terríveis, nosso coração é mau, mas mesmo assim Ele te dá. Isso é a bondade do Senhor. Mesmo você não merecendo, Ele faz algo para a sua vida. E a maior bondade é a salvação que Ele nos dá mesmo não merecendo. E misericórdia está relacionado àquilo que nós merecemos, mas Ele não nos dá. Para você entender de uma forma melhor, nós não somos merecedores, como eu falei, mas Ele nos dá. Mas muitas vezes nós somos merecedores do castigo de Deus.
mas mesmo assim Ele não nos dá a sua ira. Nós somos maus, nós cometemos pecados. Quantos aqui pecaram no dia de hoje? Eu certamente pequei. Mas a sua misericórdia me alcançou e Ele não me dá o castigo que eu preciso. É isso que nós precisamos entender. Todo dia existem essas duas balanças na nossa vida. A bondade de Deus e a misericórdia. Bondade e misericórdia, cometemos erros, caímos, fracassamos, mas estamos perto do Senhor, porque Ele pastoreia a nossa vida, porque nós estamos na casa dEle. Ele faz com que nós não sejamos consumidos. E também existe aquela bondade, mesmo nós não merecendo, Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida. Todos aqueles que são pastoreados e habitam na casa do Senhor terão na sua vida bondade e misericórdia. Essa promessa está relacionada a cada amanhecer na nossa vida. Como eu falei para vocês, o Salmo 23, sem dúvida, é o salmo mais conhecido e recitado em toda a Bíblia, se não um trecho da Bíblia mais conhecido e recitado. Esse salmo, ele é muito dinâmico, muito atual, porque ele pode ser recitado quando alguém nasce, mas ele pode ser recitado, eu já fiz isso em alguns funerais, quando alguém morre. Esse salmo, ele serve para celebração, como também para consolo. Porque ele fala sobre o cuidado absoluto de Deus em nossa vida. E o convite que esse salmo faz para nós nessa noite é simples, meus irmãos. O convite desse salmo é simples e direto para cada um de nós. E está relacionado a um posicionamento, a uma decisão. Quem sabe o convite mais profundo da sua vida é: venha ser cuidado pelo bom pastor que é Jesus. E sabe o que ele diz nessa noite para cada um de nós? Eu sou o bom pastor. E o bom pastor deu a vida por suas ovelhas. Jesus morreu por você, para que você tivesse salvação. E para que você tivesse acesso a ser pastoreado e ser cuidado por Ele. Nessa noite vamos decidir que pode faltar todas as coisas na nossa vida, mas não pode faltar Jesus. Quem sabe você veio nesse lugar porque não podia faltar um relacionamento na sua vida. Quem sabe você veio nesse lugar porque não podia faltar, porque você tem doença na sua vida. Quem sabe você veio nesse lugar por inúmeros motivos que estão na frente de Jesus. Mas nessa noite, meu irmão, eu convido você a colocar na ordem certa. Venha por causa de Jesus. Venha porque você quer ser salvo. Não venha porque você quer uma experiência. Porque o Senhor é meu pastor. E Ele não pode me faltar. Ele não pode te faltar. Se posicione. Nós vamos ter um batismo agora no dia 30 de novembro. Se batize. É preciso sim. Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Dessas águas do batismo. Deixe os seus pecados de lado. Deixe a mentira, deixe a pornografia, deixe a imoralidade sexual, deixe as mentiras de lado. Deixe as bebedices, as festas de lado. Porque se você continuar com tudo isso, meu amigo, minha irmã, você está se enganando a si mesmo. Nessa noite, meu querido amigo, irmão, o convite é: venha para Jesus. Venha para os braços do bom pastor.
porque bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Vamos orar ao Senhor e vamos adorar a Ele.